para Deus ainda está de pé. Eu não sei para quem esse vídeo vai aparecer, mas o Senhor mandou te falar no dia de hoje. Para Deus ainda está de pé. Quando a gente está passando por um momento de espera, por um momento de preparação para viver as promessas do Senhor para a nossa vida, é muito comum a gente oscilar nas nossas decisões, a gente desanimar e até mesmo, por um curto período de tempo, a gente chegar a desistir. Mas aí quando a gente retoma, quando a gente renova nossas forças no Senhor e a gente se volta para Ele, a gente pensa assim, poxa, mas será que para Deus ainda está de pé? Será que Deus ainda vai cumprir as promessas dele para a minha vida? E a resposta é sim. Primeiro motivo é o seguinte, o Deus da Bíblia, gente, não é um Deus emocionado. Não é um Deus emotivo. Não é que nem a gente. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus deu a palavra dele, Ele vai cumprir. Não é igual a gente que uma hora a gente quer, outra hora a gente está em dúvida. Não, Deus não tem esse problema. Deus é Deus. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o segundo motivo que eu vou te provar que para Deus ainda está de pé, está aqui na Bíblia. Olha o que diz aqui em Salmos 89, 30 em diante. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com várias suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança e nem modificarei o que os meus lábios um dia prometeram. Então aqui Deus falando ao povo de Israel que, por mais que aquele povo tivesse quebrado os mandamentos, se rebelado, tivesse se afastado de Deus, né, se eles se arrependessem genuinamente, as promessas de Deus ainda estariam válidas. Gente, primeira coisa que vocês têm que entender é que nesse processo de tratamento é difícil e Deus entende as batalhas. Se por acaso você pensou em desistir, ou até mesmo por um curto período de tempo desistiu porque as batalhas se intensificaram, entenda, Deus te entende, Deus te ama, Deus está aí do seu lado, Ele compreende a sua dor. Ele não é esse Deus que muitas vezes a gente imagina na nossa cabeça, um Deus carrasco, que não. Deus, Ele entende a sua dor. E se você se arrepender genuinamente e agora se comprometer em identificar aquilo que drenou a sua força e procurar reparar esses erros, para Deus ainda está de pé. Então, se você está vivendo um processo de espera, de preparação para viver as promessas do Senhor, mas desanimou no meio do caminho e agora voltou-se ao Senhor e está se questionando se Deus vai cumprir as promessas dele para a tua vida, a resposta é sim. Para Deus ainda está de pé. Se arrependa genuinamente, volte ao Senhor e não tenha dúvidas de que Ele vai honrar as promessas dele para a tua vida.